Jonas capítulo 1. Eu vou ler para você, ou com você melhor. Está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugir de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Quantos dizem amém esta noite? Quantos dizem graças a Deus? A história do profeta Jonas é uma das histórias que desperta mais o senso, a imaginação, né? Por exemplo, das crianças, no Kids. Jonas e a baleia, né? Quem nunca leu a historinha dessa, viu alguma gravura desse tipo? É uma história incrível, uma história maravilhosa. É uma história que a gente pode, obviamente, concordar se uma pessoa que não teme ainda a Deus achar que ela não é verdadeira. Eu consigo entender, afinal, de fato, você precisa ter um cadinho de fé, no mínimo, para você acreditar que um camarada vinha submergindo e de repente um grande peixe, supõe-se uma baleia, supõe-se, né? Para ter essa capacidade, essa competência para isso, um grande peixe abocanha esse camarada, um indivíduo adulto, e ele fica no interior desse grande peixe, inteiro, vivo, lúcido, ainda faz uma campanha de oração de 3 dias. Tem que ser crente, irmão. Aí depois, esse grande peixe vomita esse camarada inteiro, lúcido, para ele continuar a missão que ele abandonou. Tem que ser crente. Eu creio. Quem mais alguém crê? Eu senti que você deu uma balançada, hein, irmão. Você crê? Que bom. Então, essa parte da história da vida de Jonas, o ministério de Jonas, é uma parte curiosa, uma parte interessante, uma parte intrigante. E eu não diria que não é muito diferente de toda a história. Toda a história é muito boa, é muito interessante, é muito maravilhosa. Ela é de um profeta que tomou uma decisão deliberada de fugir da presença do Senhor. E essa é uma decisão inédita em toda a Bíblia. Você vai ver gente que reclamou, gente que se cansou, gente que pediu no seu ânimo a morte, como Elias fez, gente que chorou todas as pitangas possíveis, como Jeremias chorou. Agora, literalmente, pegar a sua vida, seu corpo, sua mala, e tomar uma direção contrária àquela que Deus deu, ninguém fez isso, só Jonas fez. Esse é o primeiro ineditismo da história de Jonas, mas o segundo é muito interessante. O segundo ineditismo da história de Jonas é que o Senhor usou muitos profetas, entregou a muitos profetas palavras que pudessem ser relacionadas a nações estrangeiras. Você vai ver isso na Bíblia muitas vezes. O Senhor pega um profeta e diz para ele: profetiza contra o Egito, profetiza contra Tiro e Sidom, profetiza contra a Síria. E esses profetas profetizavam para nações estrangeiras. Quantas vezes aconteceu isso? Diversas vezes. Porém, todos esses profetas que profetizaram para nações estrangeiras, nenhum deles saiu de Israel para fazer isso. Todos eles fizeram isso a partir de Israel e não fora de Israel. Então é profetizar para o Egito com os pés em Israel, é profetizar para a Síria com os pés em, vamos de novo, profetizar para o Egito com os pés em, para a Síria com os pés em, para Tiro e Sidom com os pés em. Só Jonas Deus mandou ir pessoalmente. Nenhum outro profeta profetizou a uma nação estrangeira pessoalmente.
só Jonas. Para todos os outros o Senhor disse: profetiza para essa ou aquela nação. Mas o Senhor nunca mandou eles se mudarem, viajarem para fazer isso. Eles continuaram exatamente nas suas terras. Então Jonas é o único profeta da Bíblia que o Senhor mandou profetizar a uma nação estrangeira. E o Senhor disse para ele: você vai lá pessoalmente fazer isso. Você não vai ficar aonde você está e daí liberar a palavra. Eu quero que você vá lá. Você vai fazer essa viagem. Você vai colocar os pés lá e eles vão ver o teu rosto e ouvir a tua voz. Só que quando eu olho para todo o contexto da história de Jonas, as coisas começam a se encaixar de uma maneira tão grande, porque eu preciso acreditar em algo, e graças a Deus já acreditei, tanto que vim aqui para pregar isso para você. Se Deus pedir a você uma coisa que nunca pediu a ninguém, pode ter certeza que Ele já te deu uma coisa que também não deu para ninguém. Deus jamais exigiria algo inédito de alguém, se para esse mesmo alguém Deus também não tivesse dado uma coisa inédita. Esse Deus é coerente em tudo que Ele faz. Está assustador o que Deus te mandou fazer, mas você pode ter certeza que se Ele te mandou fazer isso, Ele mesmo vai prover o que você precisa para que você possa. Eu preciso de alguém para acreditar nessa palavra. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Se tem uma coisa que ser obediente a Deus proporciona, é ver diante dos nossos olhos as peças da nossa vida se encaixarem. A nossa vida às vezes fica completamente bagunçada, desconexa. A gente não entende uma coisa, não entende outra, não entende porque tem um sonho, porque tem um pensamento, porque é visitado por uma ideia. Às vezes está tudo embaralhado. Quando você diz sim para o propósito de Deus, não magicamente, mas pela unção e a graça do Senhor, parece que as peças da vida começam a se encaixar no tabuleiro. O que você nunca entendia, a obediência te faz entender. O que você nunca conseguiu colocar em ordem, a obediência começa a organizar. A obediência pega um tabuleiro da vida de uma pessoa todo embaralhado e começa a colocar tudo no lugar. Obediência. Eu vou falar para você uma coisa que eu tenho para mim, que Jonas não entendia sobre sua própria vida. Hoje as pessoas colocam nomes nos filhos, né? Por razões assim, às vezes só porque tem um nome na moda. Um nome na moda, né? E aí um monte de gente vai e coloca o que tem de Enzo, ultimamente, aí Valentina, meu Senhor, é maravilha. Que eu acho bonito os dois nomes, acho lindo. Mas aí tem às vezes uns pais que pegam os nomes, pega do avô, da avó, bota no liquidificador, bate 5 nomes e sai alguma coisa. Ou então às vezes vai homenagear um jogador de futebol, um ator, né? Ou uma atriz de cinema, e etc, etc, etc. Mas a cultura do povo de Israel, os nomes eram uma coisa importantíssima. Que o diga Jacó, que teve seu nome mudado pelo Senhor, justamente porque tinha um nome que dizia respeito ao contexto do seu nascimento, suplantador, enganador. E ele sabia que esse era um assunto tão sério que ele não deixou a esposa dele, Raquel, colocar o nome que ela queria no menino, Benoni, que significa filho da minha dor. Ele sabia que aquilo iria marcar o menino, ele muda para Benjamim. Então o nome na Bíblia sempre foi uma coisa muito importante. Eu disse que foi uma coisa muito. Então justamente por isso nós temos que ter um olhar muito carinhoso ao entendermos o significado do nome Jonas. Jonas significa pomba. Jonas significa? O que significa mesmo? Então tudo que nós olharmos a partir de agora, e eu não vou demorar muito, mas tudo que nós olharmos a partir de agora, me faça a gentileza de olhar com essa perspectiva. O nome de Jonas significa pomba. Esse sentido e significado permeia toda a vida dele e o ministério dele, porque repito, nomes na Bíblia, no contexto da Bíblia, não são como para nós hoje. Então seu nome tem uma conotação profética, é um apontamento sobre o futuro. Isso vai permear a vida dele. O que, pregador? Pomba. Não por acaso, questão número 1, esse nome significa justamente um animal ao qual todos nós aqui fazemos uma referência, uma associação imediata: mensageiro. Todos nós sabemos aqui, e isso não é fantasioso não. A pomba, ela tem a capacidade real de enviar mensagens, de fazer tráfego aéreo e levar mensagens. Que o diga o próprio Noé, que lançou uma para poder saber
das novidades da terra após o dilúvio. Agora, pastor, o senhor estava agora há pouco falando que a obediência encaixava as peças. O senhor estava agora há pouco falando que mergulhar no querer de Deus, entender a vontade de Deus, submeter-se à vontade de Deus, é a melhor oportunidade que temos de entender o que nunca entendemos. E onde isso acontece na vida de Jonas? Aqui e agora. Jonas estava diante da grande chance de entender o que ele não entendia. Porque eu vou dizer para você, se você pensa que bullying é novo, não é não. Só o termo que é novo. Bullying sempre existiu. Sim ou não? Alguém aqui pode com naturalidade, com tranquilidade imaginar como é que deveria ser estranho para o menino Jonas ser chamado de pomba na escola? Alguém aqui pode imaginar o quanto deveria ter sido estranho para ele mesmo ter crescido convivendo com um nome? Porque eu tenho meus pés na terra, mas meu nome é de quem voa. E isso não combina com a minha realidade. Porque eu tenho meus pés na terra, minhas limitações na terra, eu tenho minhas circunscrições. Eu tenho a vida me dizendo que eu só posso ir até ali, que eu só posso ir até aqui. Eu tenho a história dos meus pais, ou meus recursos financeiros, limitando tudo. Mas eu olho para o espelho e vejo duas asas. E não consigo entender como essas duas realidades podem conviver. Meus pés no chão e as asas no espelho. Meus pés no chão e um sentimento de que eu poderia fazer uma coisa maior do que meus pais fizeram, meus avós fizeram, meus vizinhos fizeram. Aí um dia o Senhor chama Jonas e diz para ele aquilo que deveria ter sido a chave para ele decifrar todo o enigma da sua vida. O Senhor diz para ele: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. O que o Senhor estava dizendo: não pedi isso para Elias, não pedi para Eliseu, não pedi para Jeremias, e também não dei asas para eles, mas como eu estou pedindo para você, você vai usar agora as asas que eu te dei. Agora você vai entender porque sonhou sempre de um jeito maior do que seus familiares, porque sempre ambicionou e vislumbrou cenários maiores do que a tua realidade parecia. Agora você vai entender porque eu te dei o que te dei. É quando eu te entregar a missão da tua vida que você vai entender tudo. Pega a mão de alguém que está do seu lado e diga: eu sei que você está assustado. Fala para ele: eu sei que você está assustado. Eu sei que ir lá, eu sei que aceitar esse desafio é estranho para você, é amedrontador para você. Mas é agora que as peças vão se organizar. É agora que você vai entender os sonhos que te visitam desde criança. É agora que você vai entender as profecias que você recebeu na infância. É agora. Se você disser não, se o medo de realizar isso fizer com que você diga não, você vai perder a maior chance da sua vida. Se o medo de realizar essa tarefa, se o medo de abraçar esse projeto, se o medo de aceitar esse desafio fizer você pagar uma passagem e ir para outro lugar, você vai perder a chance da sua vida de decodificar tudo, de entender tudo, de que tudo se esclareça. Essas asas não foram colocadas alegoricamente em você. Elas não são enfeite. Elas não são para que seus primos riam de você. Elas não são para que seus pais riam de você. É até o que tem acontecido, mas não é para isso que elas estão aí. E quando Deus te disser: dispõe-te e vai, você vai começar a bater essas asas. Ou se alguém está me ouvindo, levante a mão no terceiro andar, o mais alto possível. Eu convoco a igreja do Senhor reunida em Piracicaba esta noite. Vai na direção do teu propósito. Vai na direção do teu propósito. Ninguém te poderá deter todos os dias da tua vida. Assim te diz o Senhor. Pergunte para mim: por que é tão assustador? Porque nunca foi feito. Foi feito.
chegue para mim e diga: Pastor Eduardo, pregue num simpósio para diáconos ou para voluntários. Eu vou parar e vou dizer: puxa, nunca falei para voluntários. Ah, mas eu sei quem fala. Posso ligar para o pastor Costa Júnior, uma das maiores autoridades de voluntariado do Brasil, falar: Pastor Costa, me convidaram para dar uma palavra para voluntários. Não é minha área, você pode me ajudar? Ele vai me ajudar. Porque quando você recebe uma tarefa que você não conhece, mas alguém escreveu um manual sobre ela, você vai lá e consulta o manual. O problema é quando ninguém escreveu o manual ainda. O problema é quando não está no Google. Você pergunta para quem? Para quem Jonas poderia perguntar como fazer se nenhum profeta tinha saído de Israel? Pastor, agora nós estamos numa enrascada. Não, agora que fica bom. Porque quando você tiver que fazer uma coisa que já foi feita, você abre o manual e consulta. Amém ou não amém? Quando você tiver que fazer uma coisa que nunca foi feita, é Deus te dizendo: seja o primeiro a escrever o manual. Eu não sei se alguém está no mesmo espírito que eu, mas eu estou sentindo muito a graça de Deus aqui. Estou sentindo autoridade para falar uma coisa. Eu estou falando com gente que eu não sei o nome, não sei o CPF, mas eu estou falando com gente que escreverá os primeiros manuais acerca de algumas coisas aqui nesta cidade. Eu não sei, mas Deus me traz uma palavra ao coração. Da mesma maneira que tanta gente pega avião para ir nas igrejas americanas, para conhecer tantas culturas e métodos de operação, eu estou crendo que vai ter gente pegando avião para vir aqui em Piracicaba entender o que Deus está fazendo aqui. Eu preciso de alguém para vir comigo nessa palavra. Catuca alguém do teu lado e diga para ele: escreva o manual, escreva o manual, escreva o manual, escreva o manual. Seja o primeiro da tua família, seja o primeiro da tua igreja, seja o primeiro da tua rua, seja o primeiro dessa cidade. Escreva o manual. Nunca foi feito, mas você vai fazer. Ninguém foi, mas você vai. Ninguém tocou, mas você vai tocar. Ainda há mensagens que não foram pregadas, há canções que não foram cantadas, há melodias que não foram compostas. Escreva o manual, escreva o manual, escreva o manual, escreva o manual. Deus é dinâmico. Deus é dinâmico. O reino de Deus é dinâmico. As coisas não estão paradas. 66 livros estão aqui. E há uma enormidade de mensagens que não foram pregadas ainda, porque você ainda não está descobrindo quais são elas. O Senhor me trouxe para dizer no Salmo 23: eu tenho mistérios que ainda não entreguei a ninguém. Você não quer saber quais são? A história do cego de Jericó ainda pode ser pregada 1 milhão de vezes diferentes, porque você não me pergunta como. Pastor, eu soube que só existem 7 notas musicais. É verdade, fora as que existem nos intervalos entre uma e outra, vai dar 12, não é isso, Tiago? Mas são só 7, ou então só 12. Mas ainda há uma enormidade de melodias que não foram compostas. A língua portuguesa não é ilimitada. Existe um número definido de palavras, mas ainda há letras que não foram compostas. Investiga, cava, procura, bate essas asas. Dispõe-te, Jonas, e vai. Era agora, Jonas.
Era agora que no teu sim tu entenderia o par de asas, o nome de pomba, tu entenderia tudo. Mas o medo de fazer o inédito te aterrorizou de um jeito que você desceu com uma decisão na cabeça: vou para Tarsis. Vou para Tarsis. Quando Jonas chegou em Jope, no porto, havia um navio saindo para Tarsis. Eu preciso que você entenda isso aqui. Não é que ele olhou o navio para Tarsis e ao olhar ele decidiu ir para Tarsis. Não. A decisão de ir para Tarsis ele tomou em casa. Quando ele chegou no porto, por uma coincidência, tinha um navio saindo para o lugar aonde ele queria ir. E eu preciso abrir os seus olhos esta noite para que você compreenda que é sempre assim. Para desobedecer, os navios sempre estarão prontos para partir. Para ser obediente, nem Uber às vezes aparece. Para ser obediente, os amigos somem, todo mundo fica fora de área. Para desobedecer, aparece carona, casa emprestada, dinheiro, aparece tudo. Porque Satanás é o maior financiador da desobediência. Satanás é o grande financiador da desobediência. Então ele manda carro, manda carona, manda casa de praia, ele manda tudo. Quando Jonas olhou, ele disse: olha que coincidência, eu queria ir para Tarsis, e apareceu exatamente um navio indo para Tarsis. Pagou a passagem, entrou naquele navio, mas ele era pomba. Ele entra no navio e desce para o porão. Ele está cercado de uma estrutura de madeira. Ele está enclausurado por uma estrutura de madeira. E se eu olhasse assim de maneira muito superficial, eu veria um homem descendo para o porão. Mas como eu estou olhando de maneira profética e espiritual, eu estou vendo uma pomba entrando na gaiola. Pastor, não é gaiola, é navio, depende. Existem coisas que são navio para muita gente, para outros são gaiolas. Existem coisas que são boas promoções e boas portas para muita gente, mas para você pode ser gaiola. Existem coisas que são inquestionavelmente interessantes para muita gente, mas para você pode ser gaiola. Depende de quem você é e a serviço do que você está. Jonas era uma pomba a serviço da mensagem do Senhor. Quando ele entrou ali, ele se enclausurou, se trancou, sem se dar conta do ambiente que ele estava. Porque eu estou olhando e estou vendo é gaiola. Eu estou olhando e estou vendo é prisão. Eu estou olhando e estou vendo vai descer para o porão. Eu estou olhando e estou vendo vai perder a liberdade. Eu estou olhando e estou vendo vai subverter o propósito. Mas a pomba não vê. Ela caminha na direção da gaiola numa irracionalidade. Como é que passarinho entra em armadilha de garoto, de caçador? Instigado pela comida que está lá dentro. Mas não é tão claro que é uma gaiola? É ou não é? Por que ele não enxerga? Pela sua irracionalidade, ele se move por instinto. Então ele olha o prêmio, só pensa no prêmio. O cheiro, o gosto, a vontade de pegar aquilo que está lá dentro, tira dele a percepção do que está tão claro, é prisão. E Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa muito séria para alguém. Não é possível que o caçador coloque as gaiolas sempre no mesmo lugar, com as portas abertas, e você caia toda semana. Não é possível que o instinto esteja tomando conta da tua inteligência. Não é possível que depois de tudo que Deus fez pela sua vida, você tenha se reduzido agora a ser um homem que se move por instinto, uma mulher que se move por instinto, um profissional que se move por instinto. Você pode e deve mover-se por algo mais nobre do que seu próprio instinto. Você tem o sangue que te lavou, a palavra que te limpou e a unção que te cobriu. Jonas vai entrar dentro daquela gaiola e quando você percebe, não existe desconforto nele. Jonas estava tão confortável, eu disse tão
que ele estava até respondendo perguntas, conversando com os camaradas lá de dentro, porque nós temos, eu já vou encerrar, nós temos uma incrível capacidade de nos adaptar às gaiolas da vida. Você entra, estranha um pouquinho, daqui a pouco você já está cruzando a perna, comendo um alpistezinho, trocando uma ideia com quem está do lado de fora, e você do lado de dentro da gaiola, e a vida vai passando, e você até se esquece como era bom bater asas, como era bom ter liberdade, como era bom ser profeta, como era bom ser movido por Deus, como era bom quando Deus te conduzia, como era bom quando quem te movia era Deus, porque a gente se adapta. A gente vai se adaptando aos ambientes, por mais estranhos que eles sejam. Só que o que eu amo é perceber que por mais que aquele que é de Deus até se acostume, Deus não se acostuma com a prisão de um filho jamais. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não está acostumado, Deus não está satisfeito. Você já se esqueceu de algumas promessas, mas Ele me trouxe aqui para te lembrar. Você já se acomodou e se acostumou em alguns ambientes de limitação, mas Deus me trouxe para dizer: eu vou sacudir teu mundo, eu vou chacoalhar tua gaiola e vou fazer você sair daí. Pega na mão de alguém agora, você vai pregar junto comigo. Prega junto comigo as escrituras. Olha para ele e diga: mas o Senhor. Explica para ele e diga: é a Bíblia. Mas o Senhor levantou no mar uma tempestade, e o navio estava perto de se despedaçar. Não foi o diabo, não foram demônios, não foi fator climático. Quem levantou essa tempestade foi Deus. Ele me trouxe aqui para dizer: fui eu que sacudi tua empresa, fui eu que balancei teus negócios, fui eu. Quem sacudiu aquela estrutura fui eu. Quem te incomodou fui eu. Sou eu que estou tirando o teu sono de madrugada. Quem está fazendo isso sou eu. Não é diabo, não é demônio. Deus levantou no mar uma tempestade, e a gaiola, pastor, começou creque, 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 creque. E o Senhor dizendo: vai sair daí. Quem é meu não vai ficar aí dentro. Quem é meu não vai ficar aí dentro. Nem que seja às custas da quebra de uma gaiola, nem que seja às custas de um prejuízo, tu não vai ficar mais aí. E tu não me venha pegar a calculadora para me apresentar quanto te custou essa gaiola que o Senhor está quebrando. Porque o Senhor me trouxe para dizer: gaiola quebrada não é prejuízo, é livramento. Quem tem uma glória para entregar, entrega forte. Quem tem um aleluia para entregar, entrega forte, entrega forte, entrega forte. Entrega na pressão, entrega na pressão, entrega forte. Entrega forte, entrega forte, entrega forte. Não. Os caras têm que sair daqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Homem ao mar. E Jonas começou a afundar. Ó, pastor, peraí. Uma coisa errada. O senhor acabou de falar que Jonas era uma pomba. O Senhor tinha dado asa para ele. O Senhor disse que ele trocou o céu pela gaiola. Aí o senhor acabou de falar que o Senhor foi e quebrou a gaiola. Agora, o senhor está dizendo que quando a gaiola quebrou, em vez dele subir, ele desceu? Foi. Aí você está dizendo: não, pastor, mas não é assim não. Normalmente quando você quebra a gaiola de um passarinho, ele não vai descer, ele vai subir. Mas por que Jonas, em vez de subir, desceu? Os processos de Deus, irmão, não dá para pular não. Não é interessante para Deus devolver às alturas a quem ainda não entendeu os processos?
É a gente que acha que quanto mais rapidamente devolver a altura para alguém, é melhor. Melhor para você, melhor para mim, melhor para foto, melhor para o Instagram. O Senhor está dizendo, comigo não. Porque as alturas são ótimas para se desfrutar, mas são ruins para ensinar. As escolas de Deus não ficam em cima, todas elas ficam embaixo. Por cima você desfruta o voo, embaixo você aprende a lição. Então desça, Jonas. Eu não tenho pressa em te fazer voar. Você tem que entender e aprender o que você tem que aprender. Jonas começou a descer. E o Senhor, não sei se Deus deu um assovio, não sei se Deus deu um grito, não sei se foi uma ordem com um pensamento. Eu sei que Deus deu um comando e o grande peixe veio. E Jonas afundando, fica comigo. Jonas afundando e o grande peixe nadando. Grande peixe, diga comigo, grande peixe. O que vai acontecer daqui a poucos minutos ou segundos? Jonas e o grande peixe vão se encontrar. E o grande peixe vai salvar a vida dele? Sim ou não? Porque ele estava afundando e ia morrer. Ele só sobreviveu porque o grande peixe engoliu ele. Ele tinha oxigênio lá dentro. Então vamos lá. O grande peixe está vindo. Então o grande peixe e Jonas vão se encontrar. Eu preciso que você entenda que encontro que Deus decide vai acontecer. Você só tem duas alternativas: se vai ser do jeito fácil ou do jeito difícil. Pastor, mas o que você está dizendo? Estou dizendo que Jonas escolheu o jeito difícil. O encontro aconteceu do jeito difícil, quando poderia ter acontecido do jeito fácil. Pastor, explica, com todo prazer. Preste atenção. Qual foi a ordem que o Senhor deu a Jonas? Eu vou relembrar você. Dispõe-te e vai a grande Nínive. Dispõe-te e vai a... Não, grande Nínive. Fala bonitinho, de novo. Dispõe-te e vai a... Dispõe-te e vai a... Nínive, palavra que deriva da palavra nuno, uma palavra da língua acádia, cujo significado é peixe. Então tira Nínive e coloca peixe. Qual foi a ordem de Deus? Dispõe-te, vai ao grande. Não vou. Então ele vai. Ou do jeito fácil ou do jeito difícil, todo encontro que Deus decidiu vai acontecer. Jonas não foi a grande Nínive, que significa o grande peixe. Aí quando ele está afogando, vem um grande peixe e se encontra com ele. Deus dizendo, não dá para fugir de mim, 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 não dá para fugir de mim. Levante a mão, levante a mão. Só quem sabe que não dá para fugir dele. Quantos concordam comigo que tempo é muito importante? Seu tempo é importante? O meu é. Seu tempo vale muito? Então eu vou encerrar essa mensagem te dando uma lição de ouro, para você nunca mais perder tempo. Quer aprender? Quer receber? Então presta atenção. Jonas vai para dentro do peixe, do grande peixe, sim ou não? Aí imediatamente, pastor, ele vai começar uma campanha de oração. 1, 2, 3 dias. Quantos dias? Quantos dias durou a campanha de oração de Jonas? Agora vamos lá. Por que ele está fazendo a campanha de oração? Porque ele desobedeceu e está pedindo ao Senhor para sobreviver, sim ou não? Então vamos lá. Se ele tivesse obedecido, ele precisaria estar fazendo essa campanha? Então existem campanhas que você não precisará fazer caso decida obedecer. Beleza. Ok? Só que o que é mais forte agora? Porque a campanha não durou 4 dias, não durou 2, não durou 1 e durou 5. A campanha durou 3. E só durou 3 porque Deus decidiu que eram 3. Você acha que Deus não ouviu Jonas no primeiro dia? Ouviu ou não ouviu? Podia ter respondido no primeiro, não podia? Mas o Senhor disse, não, 3 dias. Aí alguém diz assim, pastor, eu acho que era bom 1 semana. Você é durão, hein? Não, 1 semana também não. Senhor, eu queria que fossem 3.
E ele sabia que Jonas ia entender, porque Deus segurou ele ali 3 dias, para ele entender o valor do tempo. Para ele entender que você vai ter que usar tempo para retratar coisas que não eram necessárias se você tivesse usado tempo para obedecer a Deus. Se prepara para você ficar de pé, se prepara, vai se ajeitando. Nossa querida irmã Sara Farias, vem chegando aqui, vai se ajeitando, se prepara para você ficar de pé. É bom que você está sentado, senão você podia até cair para trás. Olha isso. Pastor, 3 dias, 3 dias. E Deus segurou. Podia ter respondido no primeiro, podia. No segundo também. No quarto já era demais. 3. Para ensinar a lição do tempo. Porque se Jonas tivesse obedecido, não era necessária a campanha, ok? Tá bom. Quanto tempo Jonas teria demorado para obedecer? Para obedecer, ele teria demorado um tempo suficiente para entregar a palavra de Deus em toda a cidade de Nínive. Sim ou não? Sim ou não? E se acredita que a Bíblia diz quanto tempo isso teria demorado? Tu acredita? E você sabe aonde está escrito? Jonas 3:3. Bota na tela para mim. Jonas 3:3. Bota na tela para mim. Bota aí. Jonas 3:3. Põe aí para mim. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Para andar a cidade toda, Jonas teria demorado 3 dias. Não andou 3 dias obedecendo, ficou 3 dias pedindo misericórdia. Ainda dá tempo de você não precisar pedir misericórdia. É só fazer a coisa certa. Dá um pulo da tua cadeira agora. Dá um pulo da tua cadeira agora. Deus está nesse lugar. Faça a coisa certa. Ouça a voz de Deus. Não haverá penalidades, penalizações, não haverá dor, não haverá lágrima, é só obedecer a voz de Deus.